Oi, pessoal! Está no ar mais um A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você acompanha a nossa entrevista de hoje na tela da TV Antena 10, mas pode rever essa entrevista completa ou algum trecho nas redes sociais, no canal do YouTube da TV Antena 10 e também no portal a10mais.com. Não tem desculpa, você pode acompanhar esse e todos os episódios do A10Cast. Hoje a gente tem um convidado especial, o deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, deputado que na eleição de 2024 foi candidato a prefeito de Teresina. Fábio Novo, que começou a sua vida pública em Bom Jesus, concentra a sua atividade política aqui na capital e por 2 vezes já colocou o seu nome à disposição do eleitor de Teresina. A gente vai conversar com o deputado sobre a situação da nossa capital, também as questões do Estado. Então é um prazer muito grande, deputado, recebê-lo aqui no A10Cast. É um prazer, Elisa, estar com você e todos que nos assistem aqui por esse novo canal, o A10Cast. Obrigada, deputado, pela sua presença. E eu comecei falando, que o senhor foi candidato a prefeito de Teresina na eleição do ano passado, em 2024. Geralmente, deputado, quando um político ele se concentra em uma eleição, como a eleição de Teresina, ele coloca toda a sua atenção naquele pleito. De certa forma, o senhor acabou se afastando ali um pouco das suas bases no interior do Estado. Já deu para o senhor reconstruir a sua base política no interior ou acabou tendo alguma baixa devido à atenção especial que foi dada a Teresina? Olha, na verdade, assim, primeiro é um grande orgulho para qualquer pessoa que tem o seu nome escolhido pelo seu partido para uma disputa na capital, independente de qual seja o resultado. E nós fizemos uma disputa muito bonita, uma campanha muito propositiva, uma campanha que fez um grande programa de governo para a cidade, ouvindo a cidade, fazendo várias plenárias regionais, e foi um momento assim de 2 anos de muita imersão em Teresina, a fundo, em todos os 130 bairros da cidade. Claro, com as minhas bases como deputado no interior, eu fui muito franco com todos e disse que, como ia para uma missão, poderia ganhar e poderia perder. Não deixei de dar atenção devida também para esses municípios. E claro, depois disso já sim, refiz parte dessas bases, não houve grandes perdas, pelo contrário, a gente tem conseguido inclusive conquistar mais adeptos e acredito que aqui em Teresina muita gente que não conhecia o Fábio Novo passou a conhecer mais. E isso tem me dado, inclusive, a oportunidade de trabalhar mais. Projetos importantes que eu sempre defendi e defendo para a cidade, continuo fazendo todo dia. Nós perdemos a eleição em outubro e na mesma semana, de lá para cá, a gente nunca deixou de caminhar pela cidade, encaminhando, sempre você vai me ver toda semana, num bairro de Teresina, acompanhando uma obra do orçamento participativo, ou ProURB, ou emendas que o próprio deputado Fábio Novo coloca à disposição, que estão sendo executadas, e ouvindo as reivindicações da população. Esse feedback, Lídia, eu sempre faço na minha vida. Então, durante a semana eu procuro estar na capital e dedico 2 finais de semana para estar indo também ao interior para escutar as nossas bases do interior. Agora, deputado, ano que vem já tem outra eleição, 2026, naturalmente o senhor deve ser candidato à reeleição. Mas o senhor tem esse projeto de, no próximo pleito, tentar colocar o seu nome novamente na disputa em Teresina? O senhor demonstrou na eleição que tinha um desejo muito grande de administrar, tinha um projeto para a capital. O senhor planeja novamente tentar dentro do seu partido, porque a disputa no PT é muito acirrada, o senhor planeja tentar novamente lançar seu nome? Olha, independente daqui para 2028 tem muito chão. Nem vou te dizer que sim, nem vou te dizer que não. Assim, o que está muito claro na minha cabeça? Eu acho que um dia a gente pode conquistar Teresina, mas o que a gente tem que fazer, independente do resultado da eleição? A gente primeiro precisa conquistar as pessoas. Elas precisam sentir confiança de que você não vai estar somente presente no período da eleição. Então, eu não sou uma pessoa que está presente apenas no período da eleição.
Então isso faz uma diferença muito grande, independente de querer disputar um mandato ou não. Então nós temos projetos muito importantes que estão sendo desenvolvidos na cidade e que cabe ao nosso mandato acompanhar. Por exemplo, todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo orçamento participativo, que é uma bandeira que o nosso partido sempre defendeu. E no governo Rafael, a gente vê hoje a experiência mais bonita de orçamento participativo com prêmio nacional reconhecida pelo Brasil. O OPA hoje funciona. Então, no primeiro ano do OPA, nós executamos 67 obras em Teresina. Agora são 82 obras que estão sendo executadas. Fez tanto sucesso que o governador estendeu o OPA também para os 5 maiores municípios do Piauí. Parnaíba, Floriano, Picos, também estão recebendo obras do OPA. E eu acompanho isso com muito carinho. Eu fico no dia a dia no pé, eu ajudo uma associação que não está regularizada a se regularizar, oriento como ela tem que se inscrever, depois é com a população, porque, na verdade, quem escolhe essas obras não é o político, é a própria população através de um voto popular. Às vezes dá um problema numa obra, eles me chamam, aí eu vou na secretaria e digo, essa obra parou, essa obra está com problema, precisa corrigir isso. Então, isso eu faço no dia a dia. Isso, com o tempo, as pessoas vão vendo que você está preocupado com elas, com quem mora ali naquela rua, naquele bairro, que às vezes o desejo dela é um calçamento, é um asfalto, é a reforma de uma pracinha. Então, isso eu faço no dia a dia, independente de qual seja o resultado. Agora, deputado, o OPA também pesou de forma negativa na sua campanha, né? Porque o OPA ele acabou virando um discurso político, né? Um discurso de uso eleitoral, né? De certa forma, essa política pública, que é uma política tão importante, durante o período da campanha, acabou virando ali realmente uma questão de disputa eleitoral, de certa forma, pesou negativamente para a sua campanha. Hoje, Lídia, se você andar em Teresina, porque quando o OPA começou, as pessoas não acreditavam. Por que as pessoas não acreditavam? Porque Teresina vem de um histórico do orçamento popular que não funciona. É verdade. Então, as pessoas achavam que era uma promessa política para vender um candidato. E não é. A eleição passou. Nós continuamos trabalhando. Então, no primeiro ano, quando a gente fez o OPA, muita gente achava, sim, que era um produto eleitoral. Só que o tempo se encarrega de mostrar quem são as pessoas. Nós estamos provando que não é um produto eleitoral. Nós estamos provando que é um programa sério, de alguém que acredita. E por que nós acreditamos? Porque o orçamento participativo nasceu no nosso partido, com Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. Então, hoje nós temos consolidado. Então, se você passar hoje em Teresina e perguntar se as pessoas acreditam no OPA, se as pessoas acreditam no orçamento popular, elas vão te dizer que não acreditam no orçamento popular e que elas acreditam no OPA. Por quê? Quando nós dissemos que íamos fazer 67 obras do OPA no primeiro ano, muita gente duvidou. Elas hoje estão todas realizadas, essas obras. E agora estão se fazendo o segundo ano. E agora vai para o terceiro ano. Então, isso vai demandar tempo para que as pessoas vejam que é diferente, que esse projeto aqui funciona e que aquele não funciona. Por que nós perdemos a eleição? Na verdade, nós batemos na trave, nós tivemos 43% dos votos. Faltaram 10 mil votos para ter segundo turno e faltaram 30 mil votos. Se eu tivesse tido mais 30 mil votos, teria ganhado a eleição. Então, faltou um pouquinho mais para conquistar Teresina. Claro, tem um histórico de 40 anos de gestões tucanas que o doutor Silvio está aí no meio, o Fábio Novo não. Então era muito mais difícil para o Fábio Novo. Era muito mais fácil para o doutor Silvio. Então, assim, agora nós vamos conhecer quem é o verdadeiro doutor Silvio. Porque o grande gestor a gente não conhece no momento das vacas gordas. O grande gestor a gente conhece no momento das vacas magras. E no momento das vacas magras, o doutor Silvio tem se revelado que não está preparado para ser gestor. Mas antes da gente analisar a gestão de Silvio Mendes, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta que o senhor mesmo fez. Por que vocês perderam aqui em Teresina? Quais são os fatores principais que o senhor avalia? Nós perdemos em Teresina porque quem saiu para votar no dia da eleição estava cansado da gestão do doutor Pessoa, não queria apostar em algo novo, e a boa lembrança que existia era de um gestor do passado
que tinha sido um bom prefeito. Quem era essa pessoa? O doutor Silvio. Então, faltou conquistar um pouco mais a cidade de Teresina. E, claro, eu fui vítima de uma enxurrada de fake news, de processos. Foram 20 processos, Lídia, que eu respondi durante a campanha eleitoral. 18 eu ganhei do doutor Silvio, todas por mentiras, por fake news. Uma que ficou conhecida, aquele malfadado inquérito da Polícia Federal, todo mal feito, sigiloso, distribuído no período da campanha para macular a imagem, e depois, meses depois, quando se julga realmente, que se vê os absurdos que se cometeu, os atropelos, terminou sendo arquivado por unanimidade em Brasília. Então, eu sofri isso também durante a eleição. Isso prejudicou muito a nossa campanha na reta de chegada, porque houve uns ataques muito grandes. O programa eleitoral não era para falar de proposta, era só ataques ao Fábio Novo, para justamente desconstruir a imagem. O senhor fala desse inquérito da Polícia Federal, mas a gente sabe que o governo é um governo do PT, né? A Polícia Federal deve ter a sua autonomia, mas como a Polícia Federal seria usada no sentido de prejudicar um candidato do PT em uma capital como Teresina? Existia um inquérito que era sigiloso. Quem vazou o inquérito? Por que ele é sigiloso? Para apurar, para que as investigações não sejam atrapalhadas. Por que você vazou o inquérito no período da eleição? Quem vazou? Quem é que vazou o inquérito? Quem tem acesso ao inquérito, se ele é sigiloso? Só tem acesso ao inquérito sigiloso, nem o meu advogado tinha acesso. Eu nem sabia desse inquérito. Só quem sabia desse inquérito era a polícia e o juiz. Quem vazou isso? Por que vazou no período da eleição? Essa pergunta eu me faço todo dia. Por que o que foi investigado e se descobriu que não tinha culpa, ficou guardado e se colocou as provas só depois da eleição? Eu estou te falando com propriedade, sim, porque eu tive acesso aos autos. Uhum. Os meus advogados só tiveram acesso 4 meses depois. Uhum. Como é que você pega um inquérito sigiloso de algo que não é verdadeiro, que não foi bem apurado e coloca no seu programa eleitoral? Isso é crime. Isso desequilibra o pleito. E desequilibrou o pleito em Teresina. Então, o senhor coloca essa imagem que Silvio Mendes já trazia das gestões anteriores, a fragilidade da imagem do ex-prefeito Dr. Pessoa e também essa questão das denúncias. Mas o senhor avalia que em Teresina há uma rejeição ao Partido dos Trabalhadores? Há uma rejeição e ela já foi maior. Isso foi sempre muito trabalhado. E é por isso que eu sou da tese que o Partido dos Trabalhadores deve sempre apresentar candidato. Toda eleição deve apresentar. Porque partido político é feito para quê, Lídia? Para disputar poder. Então, um partido político que não quer disputar a capital vai querer disputar o quê? Então, primeiro, eu sou da tese que em toda eleição você deve colocar um nome à disposição. Um dia é o Fábio, mas já foi o Wellington Dias, já foi a Flora, já foram outras pessoas, mas o partido sempre tem que colocar. E sempre colocar as suas propostas. E eu estou muito convencido que nós temos a melhor proposta para Teresina. Se tivéssemos vencido o pleito, faríamos muito mais por Teresina. Até porque o PT, mesmo nunca tendo governado para Teresina, nunca faltou com Teresina. Sempre que foi chamado, colabora com as gestões e ajuda nas gestões. E aí o senhor usa o termo colaborar, só que o PT é acusado de ter colaborado com a gestão que levou Teresina a essa situação em que a cidade se encontra. Pelo menos o que diz o prefeito Silvio Mendes é que chegamos a essa situação por causa da administração do ex-prefeito Dr. Pessoa. Mas o PT, os vereadores do PT estiveram lá, e quando os vereadores estão naquela gestão, se coloca que o partido está participando daquela gestão. O partido é acusado pela oposição ao PT de ter colaborado com essa situação de Teresina. Bom, primeiro, Lídia, todo mundo tem um CPF. Integrantes do meu partido, sim, ajudaram. Como hoje, integrantes do partido do Pessoa estão na gestão do Silvio. Sim. É fato. É o líder de Silvio Mendes. O meu CPF, o do Fábio Novo, eu nunca mudei o meu discurso. O meu discurso foi coerente e continua sendo.
eu me comportei como oposição ao governo do Dr. Pessoa do primeiro ao último dia. E você é testemunha disso. Sim. Você sabe disso. O comportamento do Dr. Silvio não é o mesmo. Mudou em quê? Mudou. Em quê? Na campanha eleitoral, você sabe que o Dr. Silvio fez um acordo político com o Dr. Pessoa. Nos debates ficou muito claro isso. E depois, na transição do governo, todos nós sabemos que houve um acordo político do Dr. Silvio com o Dr. Pessoa, inclusive para não fazer auditoria nas contas do Dr. Pessoa. Só acredito, então, que Silvio Mendes foi eleito com o apoio da base de Dr. Pessoa para não fazer denúncias lá na frente. Os vereadores do Dr. Pessoa, na reta final da campanha, votaram todos em Dr. Silvio. Descarregaram a votação. Os vereadores do Dr. Pessoa tiveram 97 mil votos para vereador. E o Dr. Pessoa só teve 10 mil votos. Esses votos foram para quem? Para o Dr. Silvio Mendes. Nós sabemos do acordo político. Toda a cidade sabe disso. O vice-prefeito. Quem é o vice-prefeito hoje da cidade? Foi o principal secretário da gestão do Dr. Pessoa. Então, não adianta vir aqui querer esconder e dizer, inclusive, todo dia colocar uma cortina de fumaça e dizer a culpa da gestão que ainda não aconteceu é do PT. Não, não é. Não é. O PT nunca governou Teresina. Nunca governou a cidade de Teresina. Nunca governou a cidade de Teresina. Sim, então não pode ser acusado disso. Então, quando você vem com esse discurso, na verdade você está querendo encobrir. Todo partido, independente da cor partidária, hoje se o Dr. Silvio Mendes chegar para mim e dizer estou precisando de ajuda, eu vou ajudar. Eu tenho um projeto aqui na cidade que custa R$1 milhão, eu só tenho 500 mil. Você pode dar uma emenda, Fábio? Eu vou dar, pensando na cidade. E o PT sempre fez isso. O Dr. Silvio foi prefeito no passado, ele não tinha dinheiro para fazer a ponte estaiada. Era o nosso principal adversário político. Quem foi que deu o dinheiro para fazer a ponte estaiada? Lula, presidente, Wellington Dias, governador. Então, nós vamos ajudar. Nesse exato momento, Teresina vai fazer 2.000 casas. Volta o programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Quem está ajudando a fazer? O governo do presidente Lula, que é do meu partido. Nós não estamos pensando no Silvio Mendes, nós estamos pensando na cidade. Então, quando for pensando na cidade, nós estaremos juntos para colaborar. É isso. E o que o governo de Rafael Fonteles tem feito nesse momento para ajudar Teresina diante dessa crise que é apresentada pelo prefeito? Bom, veja só. O que nos é apresentado e for plausível, tiver dentro das possibilidades de fazer, a gente vai fazer. O governo Rafael continua ajudando muito Teresina. Quando você tem um orçamento participativo que você coloca a favor da cidade, eu estou falando de 50 milhões só de orçamento participativo, de obras que seriam obras que têm o papel de ser da prefeitura. O papel de asfaltar uma rua, de calçar, de reformar uma praça, um campo de futebol, isso está sendo feito através do orçamento participativo. Quando você faz uma obra de regularização fundiária, como é o ProURB, onde mais de 50 mil teresinenses já receberam a escritura da sua casa, que é segurança jurídica, também você está ajudando a cidade. Então, nós temos várias coisas que estão sendo executadas e que serão executadas. E nós vamos fazer. Vamos sempre estar ajudando a cidade em várias obras. Tem grandes obras, duplicação da nossa BR, as entradas e saídas de Teresina, a saída agora que vai para Altos, a duplicação agora no sentido, passando em frente aqui ao Tancredo Neves, a entrada do Disseu, está sendo feito. Então, essas obras vão ser feitas e estão sendo feitas pela cidade. E esse ponto da duplicação é um ponto que gera polêmica, porque muita gente coloca que é uma obra de Bolsonaro aqui no Piauí, com o então deputado federal, também foi senador, e então deputado federal, Eumano Ferrer. A direita questiona essas obras e coloca como obras de Bolsonaro e não obras ali com a ajuda do Partido dos Trabalhadores. Não é verdade. O governo federal, nesse momento, é o governo do presidente Lula. Projetos você faz, você pode aprová-los e pode não aprová-los. Esse projeto não estava aprovado. Esse projeto o ministro Wellington Dias colocou debaixo do braço, foi para o DENIT, fez aprovar, garantiu os recursos com o presidente Lula. É uma obra que, inclusive, está no PAC, o novo PAC, que está tendo prioridade. Então, ele é
esse projeto é um projeto do presidente Lula, do nosso partido, do nosso governo. Como também, nesse momento, está sendo feita uma grande obra na nossa cidade, que é toda a revitalização do metrô de Teresina. Eu estou falando aqui de uma obra de mais de 600 milhões de reais. Nós estamos trocando todos os trilhos do metrô. O metrô já está sendo ampliado, chegando no Todos os Santos. As estações estão sendo reformadas e mais. Já temos metrô desde janeiro desse ano com tarifa zero, que sempre foi uma bandeira que eu defendi. Agora, deputado, então, na Assembleia, o senhor se coloca como uma voz de oposição à gestão de Silvio Mendes. Eu sou oposição. As urnas me colocou na oposição. Eu tive quase 200 mil votos, o doutor Silvio teve 240 mil votos. Então, eu sou uma voz da oposição. Então, o meu papel, qual vai ser sempre? Vai ser não só de apontar as falhas, mas também sugerir quais são os caminhos que nós poderíamos adotar para que efetivamente nós pudéssemos chegar a um bom lugar. Esse vai ser sempre o meu papel. E sempre que puder colaborar com a cidade, vou colaborar. Você vai me ver sempre, toda semana, porque eu tenho responsabilidade com quem votou em mim, com os 200 mil eleitores de Teresina. Então você vai me ver sempre, toda semana, com muita disposição, sempre caminhando nos bairros, sempre vendo um problema, sempre tentando apontar uma solução e encaminhando para os órgãos necessários. Esse é o meu papel. Então, nessa posição que o senhor coloca de oposição à gestão de Silvio Mendes, diante dessa crise de 3 bilhões, e que o prefeito coloca que pode chegar até a mais de 4 bilhões de reais de dívidas, o que o senhor aponta que a gestão cometeu de equívoco até aqui? Muitos erros. Veja só, aquilo que eu lhe falei no começo aqui. Nós agora vamos conhecer o verdadeiro Dr. Silvio. Dr. Silvio assumiu com a cabeça do passado. No passado, quando ele assume a prefeitura, ele encontra uma prefeitura equilibrada, ele encontra o Firmino e toda uma equipe para lhe dar o suporte. Isso não existe mais. Então, ele assume consciente do caos, consciente de muita crise e consciente de um rombo. O senhor disse que ele tem essa consciência porque o senhor foi candidato. Então, quando o senhor estava ali na campanha, o senhor tinha consciência também que Teresina estava nessa situação? Toda a cidade, toda a classe política sabia que quem fosse governar Teresina encontraria uma situação difícil. A eleição terminou na primeira semana de outubro. Existe uma lei, que eu sou o autor dessa lei como deputado, que é a lei da transição, Lídia. Sim. Essa lei garante a você, que foi eleita prefeita, no dia que quiser, depois da eleição, montar uma equipe de transição e recolher todas as informações. Se essas informações lhe forem negadas, o tribunal imediatamente lhe autoriza a receber essas informações. Então você teve 2 meses, outubro, na verdade você teve outubro, novembro, dezembro, 3 meses, para você ter um diagnóstico da Prefeitura de Teresina. Foi montada uma comissão de transição. Sim, nós acompanhamos. E você sabe quem era o coordenador da comissão de transição, o atual vice-prefeito. Sim. E você é testemunha como jornalista que toda comissão de transição precisa emitir um relatório. E todos nós sabemos que esse relatório não foi emitido. Inclusive, até no Natal prometeram divulgar o relatório. Não foi divulgado. Por que não foi divulgado? Não foi divulgado porque existe um acordo político do doutor Pessoa com o doutor Silvio. Porque como eles fizeram um acordo político na reta final de que o doutor Pessoa transferiria os votos para que o Silvio pudesse ser eleito, ficou uma conta por pagar. Então, não tivemos resultado da comissão de transição. Aí o prefeito assume no meio do caos. O que ele faz? Irresponsavelmente, ele achava que estava com a cabeça do passado, consciente que não era, começou a gastar. Gastou. Ele é responsável pelo rombo. Ele aumentou o dinheiro do subsídio do transporte, de um projeto que não funciona, que ele mesmo reconhece. Em vez de auditar a questão do transporte, o subsídio, que era 4 milhões, foi para 6. Chegamos no 5º mês da gestão, greve no sistema, porque nem se pagar os trabalhadores pagou. Mas não foi só isso.
Na saúde, contratos emergenciais que são mais caros, em torno de 30%, 40%. O lixo com contrato emergencial, continua com contrato emergencial. E hoje, olha o caos que nós estamos. Passamos os 3 meses depois da eleição, mais 6 meses da gestão atual, 9 meses. Não tem licitação do lixo. A cidade disputando uma liminar para ver se fica uma empresa ou outra e não resolve. O mesmo problema. Com um contrato, diga-se, muito caro. Contratos milionários que foram feitos de advogados de mais de 30 milhões de reais. Contratação de pessoal, milhares de pessoas nesses primeiros meses foram contratadas. Eu sou a favor da contratação, mas eu não contrataria se fosse o prefeito no momento que você assume. Então, o prefeito que assume em janeiro, no meio de uma situação difícil como está a Teresina, não tinha que fazer novos gastos, tinha que tomar medidas amargas para colocar a máquina no lugar. Na verdade, ele não tomou as medidas amargas, meteu o pé no acelerador, gastou muito. E por que gastou muito? Eu já fui gestor. No primeiro semestre, estados e municípios arrecadam mais. Sim. Então, de janeiro a maio agora, Teresina já recebeu 2 bilhões e 100 milhões. São quase 300 milhões a mais de incremento em relação ao mesmo período do ano passado. Só que agora, a partir de junho, a receita cai. Por quê? Começa a devolução do imposto de renda. Sim. Então, o segundo semestre é de menos arrecadação. Então, o prefeito gastou mais. Aí começou. Quando ele começou a se acordar, o rombo é 1 bilhão. Depois passou para 2, depois passou para 3. Agora diz que é 4. E nós não sabemos quanto é o rombo. Mas vamos por parte aqui, deputado, nessas suas colocações. Primeiro, o senhor disse que o prefeito Silvio Mendes foi omisso no sentido de não ter apresentado esse relatório, já mostrando para a sociedade a real situação financeira da prefeitura no início do ano, que seria o natural pela lei da transição. Mas ele encaminhou, depois, claro, de 5 meses, algumas informações desses desvios para o Tribunal de Contas. Então, o senhor coloca que há um acordo político, mas ele fez essa denúncia formal e entregou esses documentos ao Tribunal de Contas. Não, a gente acompanhou. Você tem a cópia? Você conhece? Eu não conheço. A gente acompanhou o dia que ele esteve no Tribunal de Contas. Isso, ele esteve no Tribunal de Contas. Mas o presidente, o conselheiro Kennedy Barros, informou à imprensa 5 meses ele depois já tem acesso a essa documentação. O presidente disse. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você fosse prefeita eleita de Teresina, você divulgaria o resultado da sua comissão de transição? Naturalmente, sim. Né? O prefeito divulgou? Não divulgou. Então, é isso que eu estou querendo lhe dizer. Como é que eu faço... Porque, assim, ele constituiu uma comissão de transição. A comissão de transição, no final do ano, deveria divulgar um relatório. Esse relatório não foi divulgado. E eu lhe pergunto, por que não foi divulgado? Então, quando você não divulga, então para que você instituiu a comissão de transição? O que querem esconder? Essa que é a verdade, Lídia. Veja só, a gente não pode brincar com conta. Nós temos um prefeito que não divulgou o resultado de uma comissão de transição. Nós temos um prefeito que um dia diz que o rombo é 1 bilhão, depois disse que é 2, depois disse que é 3, depois disse que é 4, e nós não sabemos quanto é esse rombo. Mas o senhor está colocando... Quem tomou a iniciativa correta até agora, porque fica nesse mimimi e nessa cortina de fumaça, foi a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é o único lugar até agora que disse, peraí, a gente quer saber realmente qual é o tamanho desse rombo. E tá certo, porque lá é a casa do povo e é a casa da fiscalização. Claro. Então ela instaurou uma CPI. Quais vereadores do lado do Silvio apoiaram? Nenhum. Então como é que você quer passar limpo o rombo da cidade? A gente vai falar da CPI, mas antes eu quero esclarecer aqui essa posição que o senhor coloca. O senhor está colocando como se Silvio, se a atual gestão que tivesse aumentado esse rombo, essa dívida. Eu estou afirmando. Em 5 meses? Eu estou afirmando. Com base em quê? Com base. Eu assumo uma prefeitura que está quebrada.
Se você assumisse uma prefeitura que está quebrada, você aumentaria a despesa? Mas tem que manter a máquina funcionando. Manter a máquina funcionando não é aumentar contratos temporários, não é contratar mais pessoas. Primeiro você senta, organiza a máquina, aí depois você faz um planejamento estratégico e aí você começa a contratar mais pessoas, começa a fazer mais investimentos. Ele deveria ter parado nesses 5 primeiros meses, organizado as contas e depois sim. Por que você vai botar mais dinheiro para o CETUT se o sistema de transporte não está funcionando bem? Qual é a justificativa de aumentar um contrato de 4 para 6 milhões? Qual é a justificativa de se contratar uma banca de advogados de 30 milhões se eu tenho uma procuradoria do município? Qual é a justificativa de se contratar emergencial a compra de remédios, que custa 30% mais caro? Isso é aumento de custo, Lídia, de despesa. Agora, o senhor acredita, então, nessa questão do CETUT, porque esse é um tema muito importante para a nossa capital? O senhor está colocando que houve um aumento desse contrato, o valor que é repassado pela prefeitura às empresas do transporte coletivo. Mas o senhor acredita que haveria, nesse momento, no início da gestão, uma outra solução? Porque existe. A prefeitura diz que fez ações emergenciais na questão da saúde, que o senhor coloca, a necessidade da compra emergencial de medicamentos, no lixo, de manter a limpeza funcionando, porque na gestão de Dr. Pessoa parou realmente, a gente viveu dias e semanas de caos, mas o senhor acredita que nessa questão do transporte daria para se tomar uma decisão emergencial para que não parasse realmente o sistema sem ser esse repasse? Eu estudei o transporte. Teresina só vai resolver o problema do transporte no dia que tiver um prefeito com coragem de romper esse contrato que existe hoje. Esse é um contrato vergonhoso e a gente precisa dizer com todas as letras. Como é que eu tenho uma linha de ônibus que eu lhe concedo e você é a empresa e você é quem fiscaliza a linha de ônibus e você é quem me manda a conta? Essa conta não fecha. O que fez o prefeito de Palmas? O prefeito de Palmas está com 6 meses de governo. Criou um órgão municipal, que era o que estava no meu plano de governo, uma companhia municipal. São Paulo fez isso, Curitiba fez isso. E fez a contratação. Quem paga é a prefeitura e é a prefeitura quem fiscaliza. Aqui a prefeitura paga e as empresas é quem fiscalizam. Está errado. Palmas, Lídia, está com 5 meses que o prefeito tomou posse. O prefeito já comprou 154 ônibus novos. Abre o Instagram do prefeito aí de Palmas que você vai ver. 154 ônibus novos, todos com ar-condicionado, todos os ônibus com Wi-Fi e carregador de celular. Ele tomou uma decisão política. Agora, precisa ter coragem. Então, nós sabemos que o transporte de Teresina, que o doutor Silvio implantou, e na campanha, inclusive, ele reconheceu que estava errado e que ele ia corrigir. O que ele faz quando ele toma posse? Ele não faz a correção. Ele faz é dar mais dinheiro para um sistema que não funciona. E tanto é que não funciona que parou, aumentou o dinheiro para as empresas e o sistema entrou em greve porque nem os servidores estavam recebendo salário. Então, tem que ter coragem. O governador Rafael Fonteles é um homem de coragem. Ele teve coragem. Ele teve coragem de dizer que ia colocar a tarifa zero no metrô. E botou. E está funcionando. E o governador Rafael tomou uma decisão de investimento público no metrô, está fazendo. Você vai ver como vai ficar muito melhor no final desse ano o nosso metrô de Teresina. É um investimento de 600 milhões. Eu acredito na tarifa zero, porque já tem mais de 150 cidades. E não vem com essa história para mim de dizer que não pode, que Teresina não tem condição. Tem. Se fizer planejamento, se for usado, se for buscar os recursos, você consegue. O que o doutor Silvio precisa fazer é ter a coragem de romper com esse contrato e fazer o que tem que ser feito. O Estado já está ajudando. Eu sou deputado e eu estou na Assembleia Legislativa e este deputado, com esta mão, votou para que nós reduzíssemos o ICMS do óleo diesel para o transporte público de Teresina. E aprovamos também que poderíamos ajudar de outra forma. Agora, você tem um sistema hoje que ele não consegue te dizer
quantas pessoas usaram o sistema no final do dia. Aí você Da sabe... bilhetagem. Exatamente. É isso que acontece. Se você foi em São Paulo, e eu visitei o sistema de São Paulo, em São Paulo está lá cadastrado todos os estudantes que usam o sistema. Está informatizado, como a gente diz, numa linguagem do passado. Tem tecnologia. Então precisa colocar tecnologia no sistema. Com um clique, eu sei quem são os aposentados que usam o sistema, eu sei quem são os estudantes. Nós não temos isso em Teresina. Agora, precisa ter uma gestão que invista em tecnologia. Investiu em tecnologia, aí você traz a conta. O que você não pode fazer é mandar uma conta de um ofício dizendo: eu gostaria que você me pagasse porque eu acho que 1.000 policiais usaram. Eu acho não é resposta. Não tem esse número claro, não tem claro para esse repasse. Aí não tem base legal para você pagar. O que tem base legal para pagar está sendo pago. Um dos grandes itens que encarece o transporte é o quê? É o óleo diesel. Sim. E nisso o Estado já está ajudando. Porque eu ajudei a aprovar a lei, o governador mandou, naquela crise ali do governo do Pessoa, nós não fomos olhar para o Pessoa, nós fomos olhar para a cidade. E nós aprovamos a redução do óleo diesel e isso está funcionando até hoje. Agora, o senhor falava sobre a CPI. A CPI da dívida, como está sendo chamada lá na Câmara de Teresina. Agora, a gestão reage à CPI e coloca como uma CPI política, até porque vai ser presidida pelo seu partido, né? O vereador Dudu é do Partido dos Trabalhadores, vai ser o presidente. A gestão orientou os seus parlamentares a não participarem dessa CPI, colocando como algo que não trará um resultado concreto. Não terá resultado. O prefeito não quer um resultado concreto. E ele não quer desde que ganhou a eleição. Mas porque, ele repito, que denunciou. Ele não denunciou. Ele fez uma comissão de transição que não apresentou um relatório. Até agora, ele não apresentou as auditorias. Nós já vamos com 9 meses, Lídia. Da eleição para cá são 9 meses. E o que a gente escuta todo dia é o prefeito com mimimi, chorando, dizendo que tem rombo, que tem rombo, que tem rombo. As pessoas não querem saber disso, elas estão cansadas. Já vem de uma gestão muito ruim do Pessoa. Elas querem solução para os problemas. E ele disse que sabia fazer. E ele disse que sabia resolver. Pois agora que resolva. Não é ficar chorando. Então, vim dizer que a CPI que foi montada agora é política? Não. Primeiro, a Câmara de Vereadores, ela é autônoma. Sim. Existem várias cabeças. E lá os vereadores, não foram só os vereadores do PT, foram 14 vereadores. É metade da Câmara. É 50%. Decidiu, já que o prefeito não apresenta o rombo, já que o prefeito diz que o rombo é 1, é 2, é 3, é 4, e não sabemos o que é, vamos pedir uma investigação. E a Câmara de Vereadores é um lugar legítimo. É para onde vai a prestação de contas da prefeitura. É aonde tem que ser feita a fiscalização. Então, nós queremos ou não queremos passar limpo? Teresina, quem fez esse rombo? O rombo é 1 bilhão? O rombo é 2? É 3 ou é 4? Porque nem o prefeito sabe. Então, hoje, repito, o que tem de concreto e mais concreto para sabermos qual é o tamanho do rombo e quem fez o rombo é a CPI. É assim, não quero e não desejo, e não é o desejo da Câmara, eu também penso assim, de que se faça uma CPI política. É que se apure. Qual é o tamanho do rombo, quem fez, quem é o responsável, encaminha para que o Ministério Público, enfim, tome as providências cabíveis, encaminha para o Tribunal de Contas do Estado. E quem fez isso, se tiver má-fé, que seja apurada a má-fé. E o senhor acredita no trabalho do Tribunal de Contas, nesse sentido da auditoria? Eu acredito. O Tribunal de Contas é um corpo técnico bem formado. Quem está lá, o corpo técnico, passou por um concurso público. Então, eu acredito que, ao final, deve-se sair documentos. O tribunal, inclusive, já rejeitou contas do ex-prefeito, doutor Pessoa. Agora, deputado, o senhor usa a expressão mimimi, que a gestão de Silvio Mendes estaria com mimimi, não
começou, de fato, a trabalhar. Mas se a gente fizer uma comparação dentro, aí, respeitando as diferenças, né, e cada ano tem o seu contexto político e econômico também do país, que interfere no estado, interfere no nosso município, sempre se diz, é preciso dar um ano para a gestão trabalhar, para que a gestão possa, de fato, resolver alguns problemas e começar a trabalhar. Se a gente for fazer a comparação, por exemplo, com o governo do seu partido, o PT, com o Wellington Dias lá atrás. O Wellington Dias viveu um primeiro governo que foi muito difícil, um caos, vamos usar essa expressão, na relação com o funcionalismo público e, de certa forma, também pedindo esse tempo. Não seria também a vez do PT dar esse tempo para a gestão de Silvio Mendes? Não, mas o PT está dando tempo, eu estou dando tempo. Eu desejo que ele acerte. Eu quero, porque é bom para a cidade, é bom para todos nós. Agora, eu vejo que não existe a intenção de acertar até agora. Porque quem quer acertar toma as medidas amargas a partir do começo. E a partir do começo não foram tomadas as medidas mais apropriadas. Então fica se escamoteando as coisas, fica se colocando cortinas de fumaça. Quando eu lhe digo que gestor bom é o gestor de crise, é porque eu só fui na minha vida gestor de crise. Eu fui quando eu fui para a cultura, era um lugar que tinha muitas dívidas. Você não me viu com mimimi dizendo, a culpa é de fulano do passado. Chamei todas as dívidas, auditei, mandei tudo para o Tribunal de Contas, tudo para o Tribunal de Contas. O que era justo, mandei pagar, chamei fornecedor, mandei dividir em 10 vezes e toquei a gestão. Foi o que aconteceu lá. Está aí o resultado. Nós construímos uma grande marca no estado do Piauí. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo e com pouco. Porque recurso para a cultura sempre teve muito pouco. Nós reformamos todos os equipamentos de cultura, de Corrente a Parnaíba. E nós não ficamos com mimimi, chorando e dizendo que não tinha solução. E olha que eu fui gestor num momento de mais crise ainda. Governo Bolsonaro extinguiu todos os recursos da cultura, o ministério. Nós ficamos só com um pouquinho que tinha do Estado e não ficamos nos lamentando. A gente foi para cima, organizou, acordava 5 horas da manhã, não tinha preguiça. Tinha dias que eu trabalhava até meia-noite. Então, eu estou lhe falando aqui com muita propriedade, porque eu sempre fui gestor de crise. E gestor bom a gente conhece é na crise. Gestor que chora muito na crise é porque não está com intenção de resolver. Então você não me viu chorando na crise, com mimimi, só reclamando e dizendo, nunca você me viu. Reclamando que tinha rombo, que estava ruim, que não sei o quê. Eu sempre dizia, gente, tá difícil, mas vamos embora trabalhar. Vamos para frente, vamos buscar alternativas, que é o que está faltando em Teresina. E eu desejo que a cidade acerte. Mas o senhor recebeu a gestão que vinha de aliados. Sim. E o que eu fiz? Mandei auditar tudo. Mandei para o Tribunal de Contas, não tive medo. O atual não mandou. Está mandando agora. 6 meses depois? Na verdade, demorou. Demorou, não está demorando? Então, assim, quem quer acertar? E assim, tem que responsabilizar. Você tem que ter muito zelo com o que é público. Eu sempre tive muito zelo com o que é público. Entregar o melhor. E fiquei conhecido, quero lhe dizer aqui, como alguém que fez muito com pouco. Sim. É isso. Então, eu desejo que acerte. Eu quero que a cidade ande. E você, e sempre que precisar do Fábio Novo, eu estarei à disposição para ajudar a cidade. Na verdade, eu nunca deixei de fazer isso. Eu perdi a eleição dia 6 de outubro. Na semana seguinte, continuei andando na cidade, continuo andando. E dentro do meu alcance, do que eu puder como deputado, de pedir para ajudar numa obra, na resolução de um problema, vou estar à disposição de Teresina e do Piauí. De emendas, o senhor já encaminhou agora? Várias emendas. Agora na gestão de Silvio. Várias emendas eu tenho encaminhado para a cidade. Nós temos feito várias obras na cidade de pavimentação, de emenda minha. Essa semana mesmo, ali na Vila Bandeirante, está executando uma obra de pavimentação minha. Na semana retrasada, nós fizemos na Santa Maria da Codipe, já fizemos no São Joaquim também. No ano passado, fiz toda a revitalização do polo cerâmico do Puti, que agora esse ano faz o seu primeiro ano. Ele é um lugar, inclusive, Lídia, que hoje movimenta renda para aquelas pessoas que vivem do polo artesanato. E acabei de destinar uma segunda etapa
de investimentos, que vou anunciar agora dia 12, estou lhe dando em primeira mão, quando completa o primeiro ano do Polo Cerâmico do Poti, mais investimentos para valorizar aquele espaço. Por toda a cidade tem obras do Fábio Novo, CSU do Parque Piauí, CSU do Monte Castelo, Teatro do Jacinto Andrade, em todo lugar, onde, obviamente, que um deputado ele tem menos verba do que um prefeito. Então, eu tenho mais limitações. Mas sempre o que eu posso colocar à disposição da cidade, eu estou colocando. Agora, deputado, 2026 é um ano de eleição e é uma eleição nacional, né, que vai ter os seus impactos nacionalmente e os seus impactos nos estados. Aqui no Piauí não é diferente, mas falando sobre o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, em nível nacional, Lula deve buscar, tudo indica, até o momento, a reeleição, mas o governo passa por momentos delicados, essa dificuldade de diálogo com o Congresso. A gente sabe que o Congresso é outro, né, e seja qual for o presidente, vai enfrentar um Congresso muito forte. Mas o senhor acredita que até 2026 Lula vai conseguir essa recuperação na economia, que é um ponto muito frágil do governo nesse momento, e um diálogo melhor com o Congresso? Olha, o diálogo com o Congresso, este Congresso, com Lula, sempre vai ser tenso, porque Lula foi eleito presidente com um Congresso conservador, que tem tendência a ser contra nós. Então sempre vai ser mais difícil negociar. Rafael foi eleito no Piauí diferente, com uma Assembleia que tem maioria. Então, por isso que é mais fácil governar o Piauí. Olha, quem anda lá fora, que vê como é que o mundo está vivendo, volta mostrando que realmente Lula é um resiliente. Lula assumiu o governo, é bom que se diga, num momento de crise institucional, que se tentou, inclusive, uma ruptura em abolir a democracia desse país, numa tentativa de golpe. Então, não é fácil, um país dividido. Mas em meio a isso, aí você ainda tem todas as turbulências internacionais, guerras no Oriente Médio. Os Estados Unidos, um presidente toma posse que desequilibra toda a economia mundial. O Trump começa a taxar, hoje mesmo você viu, taxação do aço que atinge o Brasil, taxa a China, leva a instabilidade, diz eu quero tomar a Groenlândia, eu quero tomar o Canadá, assim, muita confusão. E no meio de tudo isso, o Brasil segue resistindo. O Brasil, no primeiro ano do Lula, cresceu mais de 3%, no segundo ano cresceu mais ainda, segue crescendo. E o que acontece? Nós temos este ambiente. Observe o que aconteceu hoje com o país. O filho do Bolsonaro foi embora. Hoje, uma deputada deles fugiu do Brasil depois de ser condenada. Imagina essas pessoas voltando. O que elas vão fazer desse país? Eu nunca me esqueço que quando o Lula tomou posse, as cenas que a gente assistia, Lídia, era de pessoas disputando uma fila, um pedaço de osso. Nós não temos mais isso. Ainda temos muita dificuldade. Os preços aumentaram? Sim, mas não só foi no Brasil. Os preços aumentaram no mundo inteiro, por alguns fatores. Primeiro, da guerra. Europa toda, por que aumentou os preços na Europa? Rússia está em guerra com a Ucrânia. Rússia fornece gás para a Europa. O gás passa pela Ucrânia, que ficou 5 vezes mais caro, encareceu tudo na Europa. Tudo, absolutamente tudo. Estados Unidos, os preços dispararam muito mais do que no Brasil. Muito mais do que no Brasil. E aqui a gente ainda tem um certo equilíbrio. Os preços aumentaram aqui, mas é verdade que aumentou o salário mínimo, aumentou a renda, diminuiu a pobreza no nosso país. Então, é um processo de reconstrução. Eu estou te contextualizando para dizer que nós ainda temos o melhor projeto para o país. Por isso que eu acredito que a melhor opção no meio de tudo isso ainda é o presidente Lula, que tem trabalhado muito. É um presidente que tem acertado muitas coisas e tem, inclusive, contrariado muitas coisas da economia. Ninguém esperava que, nesse primeiro trimestre, fosse sair um PIB em crescimento como foi. Nós somos o 5º país que mais cresceu o PIB nesse primeiro trimestre, não é? E segue crescendo também a renda do trabalhador. Então,
eu acredito que ainda é o melhor projeto. Precisa fazer muitos ajustes no nosso país. O país precisa ter a coragem de taxar quem ganha mais. O país precisa diminuir o imposto de renda de quem ganha menos. Está lá no Congresso. O Lula mandou a proposta, mas é um Congresso conservador que não quer votar. Então nós vamos fazer esse debate franco com a sociedade. Nós temos esse projeto aqui que deseja seguir reconstruindo o Brasil, ou tem esse projeto aqui de voltar, que é a anarquia, que é a baderna, que é a desordem, que está cristalizado no Bolsonaro, que está cristalizado em Carla Zambelli, que não respeitam as instituições. Como é que eu tenho alguém com um mandato que sai do seu mandato e vai para os Estados Unidos tramar contra o Brasil, tramar contra a Suprema Corte do Brasil? Isso fere de morte a democracia, o Estado de Direito brasileiro que nós conquistamos. Então, estou te falando aqui com muita propriedade que eu defendo a continuidade desse projeto. Observe a quantidade de coisas boas que nós temos conquistado nesses 2 anos para o Piauí. Mais estradas chegando, muitas outras obras chegando. Por exemplo, nós tínhamos na região da soja o desejo de concluir aquelas estradas. Todo ano a gente saía na manchete nacional porque não terminava a Transcerrados. Nós terminamos. E só terminamos, Lídia, porque nós tivemos a felicidade de ter Lula presidente, o Wellington no ministério e Rafael no governo. Porque nós tivemos Bolsonaro, que sempre defendeu o agro. Mas ele foi quem boicotou os recursos para que nós não pudéssemos fazer a estrada da soja. Teve boicote? Teve o boicote. Você não lembra quando o senador Marcelo Castro gritou do boicote das emendas? Então assim, esse povo joga para a plateia. Nós não jogamos para a plateia. A gente, quando tem oportunidade, ajuda a fazer mais pelo povo do Piauí, pelo povo brasileiro. Agora, deputado, mais Lula, eu me lembro do discurso de posse do presidente, e ele disse que tinha que unir o país, né? Que tinha, como uma das missões, unir o Brasil, tentar ali, de certa forma, amenizar esse clima de polarização. Isso não aconteceu até aqui. A polarização ainda existe. As próprias pesquisas de avaliação do presidente mostram essa divisão ainda muito grande do país. Vocês acreditam que, de certa forma, em 2026, o desempenho de Lula pode afetar o desempenho de Rafael Fonteles aqui no Estado? Olha, vai ser... Na verdade, hoje nós vivemos num mundo que são guerras de narrativas. O grande desafio do Partido dos Trabalhadores é montar, inclusive, uma comunicação mais eficiente. Nós perdemos muito na comunicação. Nós temos muitas coisas boas que estão acontecendo no governo, muitos feitos do governo do Rafael, do governo do presidente Lula, que muitas vezes as pessoas lá na ponta não estão sabendo. Lídia, não é brincadeira. Nós vamos terminar este primeiro governo do Rafael com todas as escolas de ensino médio do estado do Piauí de tempo integral. Você sabe o que é isso? A revolução que é isso? Lídia, eu estou vendo agora a Universidade Estadual, que sempre teve muita carência de recursos, sim, toda a sua estrutura gigantesca sendo reformada. Na minha cidade, em Bom Jesus, quando eu fui vereador, com 19 anos, a gente lutou para botar um campus lá, que agora recebe uma grande reforma. De melhorias para o campus da Universidade Estadual. Então, são muitas coisas que estão acontecendo e que vão refletir no futuro desse Estado. O que é esse Estado hoje, que passou de 96 e vai ter mais de 500 escolas de tempo integral? São piauienses que vão estudar os 2 turnos e que em uma década vai formar uma nova e uma melhor geração para o Estado do Piauí. Eu não tenho dúvida disso. Esse projeto está sendo feito, está acontecendo agora. Por isso que eu defendo esse projeto. Eu vim de Bom Jesus, Lídia, porque eu não tive o direito de estudar numa escola de ensino médio. E eu vi esse meu partido colocar a escola de ensino médio em todos os municípios do Piauí. E eu vejo agora esse meu partido fazer essa escola de ensino médio ser uma escola de tempo integral. Isso é uma grande revolução. Agora, deputado, não preocupa muitas vezes, o senhor falou da dificuldade da comunicação, e a gente vê realmente no Senado do Brasil que a direita tem uma força muito grande, principalmente
nas redes sociais, e a esquerda tenta reagir, mas quando reage não consegue ter o mesmo impacto da direita. E não preocupa, de certa forma, a imagem que se cria que o governo de Rafael Fonteles é muito mais um governo de futuro do que um governo de presente, porque enquanto o governo fala de hidrogênio verde, que é algo que é muito importante para o Piauí, que no futuro, é claro que a gente vai colher os frutos disso, mas muita gente pergunta, tem piauiense que não tem água na torneira, tem piauiense que ainda sofre com questões básicas que historicamente são do Piauí, que até agora não foram resolvidas. É verdade. Então, assim, você vai conseguir resolver tudo? Não. Mas não é o futuro a escola de tempo integral. Já chegou a escola de tempo integral. Ela já existe, ela já está presente. Ela não é o futuro, ela é o presente. Então, tem muitas coisas que já é o presente que está acontecendo. Nós construímos um patrimônio nesse estado, por exemplo, e são poucos os estados do Brasil que têm todas as suas cidades ligadas por asfalto. É verdade. Eu pegava um ônibus de Bom Jesus para Teresina e eu levava um dia para chegar aqui. Hoje eu faço em 7 horas. É o presente. E as nossas estradas estão bem melhores. É presente. Nesse exato momento, com a ajuda da tecnologia, eu posso fazer uma consulta pelo meu celular, através do Saúde Digital. Eu vi um caso em Bertolínia, uma menina, uma adolescente de 16 anos, que precisava de uma psicóloga. Ela é de uma família muito pobre e ela não tinha condições de ter uma psicóloga. Lá não tinha. Às vezes ela pegava uma carona na ambulância para uma sessão em Teresina. Hoje ela faz através do Saúde Digital. E ela mora numa comunidade da zona rural de Bertolínia. Isso não é futuro, isso é presente. Já chegou, já está acontecendo no Piauí. E muitas outras coisas eu tenho certeza que acontecerão também. Olha, o nosso bate-papo foi aqui maravilhoso, deputado. O senhor trouxe muitos pontos aqui interessantes para a gente discutir de Teresina, do nosso estado também. 1 hora passa voando, né? Ué, já passou 1 hora. Já passou aqui. Muito obrigada, deputado Fábio Novo, pela sua presença aqui no A10Cast. Olha, eu que agradeço pela oportunidade de você me ouvir um pouco aqui e também colocar as minhas ideias. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado. Gostou da nossa entrevista? Quer rever algum ponto especial? Você já sabe, é só acompanhar o A10Cast nas redes sociais, no canal do YouTube da TV Antena 10 e também no a10mais.com. Não tem desculpa, você pode acompanhar esse e todos os episódios do A10Cast.